Esse livro que eu li, ele não é um livro que vai falar sobre uma pessoa, um indivíduo. Ele é um livro que vai falar sobre uma memória coletiva de um país inteiro. Oi, aqui é a Thaís, a gente vai conversar sobre A Voz que Ninguém Escutou, livro de Renan Silva, livro de estreia de Renan Silva, diga-se de passagem, livro que ganhou também o prêmio Kindle de literatura, e esse livro, ele foi talvez um dos melhores livros que eu li esse ano. Foi um livro que eu não sabia que eu precisava, mas eu precisava, e como eu disse anteriormente, é um livro que não vai falar apenas sobre uma pessoa. O Renan aqui, ele traz um retrato coletivo das pessoas que passaram por muita coisa ali nos anos de 1945, durante a ditadura, que perderam pessoas. Então não é um livro que vai contar a história da Maria, da Inês, da Vânia, do Inácio. É um livro que vai falar da história das Marias, das Inês, das Vânias, dos Inácios. Então o Renan, eu descobri que ele é historiador, então ele acaba construindo um recorte daquela sociedade da época muito bem feito, muito bem construído. E eu gostaria muito que esse livro existisse quando eu tinha meus 15, 16 anos, porque aí eu ia conseguir entender ainda mais profundamente o que essas pessoas passaram durante a ditadura, nesse período que muitas pessoas vieram do Nordeste para o Rio de Janeiro, para São Paulo, como muitas pessoas se perderam também nesse trajeto. Caso você não conheça A Voz que Ninguém Escutou, a gente vai ter a história da Maria, e Maria vivia no Ceará, e ela tinha um marido que batia nela, e ela percebeu que a única saída dela para viver e sobreviver era saindo daquele local. Então ela pegou os 2 filhos dela mais novos, o Inácio e a Inês, e ela deixou outros para trás. E ela deixou outros para trás porque ela não sabia se ia conseguir se alimentar e alimentar aquelas 2 outras crianças. E a gente sabe que muitas pessoas passaram por isso, né? Mãe da minha mãe, a mãe da minha mãe, enfim. A gente sabe que isso aconteceu. Então o Renan, ele traz tudo isso muito próximo. Por isso que eu sinto que esse livro é essa questão mais coletiva. Enfim, nesse trajeto no Pau de Arara, saindo do Ceará e indo para o Rio de Janeiro, a Maria perde um dos seus filhos, o Inácio. E o Inácio, ele é basicamente raptado, ele vai para uma fazenda, vive em condição análoga, ele vira um escravo ali dentro daquela fazenda, e ele acredita que a mãe dele vendeu ele para aquele fazendeiro. Então ele cresce com esse sentimento de abandono, de perda, de não ter uma família, não ter ninguém para contar. E a gente vai acompanhando a história do Inácio, o que aconteceu com ele, para onde ele foi, como ele se tornou um adulto, o que ele fez da vida. E nisso Maria vai para o Rio de Janeiro com a Inês, ainda bebê, e ela chega no Rio de Janeiro sem saber ler, sem saber escrever, e graças a uma pessoa que ela encontra, ela descobre que existe uma vaga para trabalhar numa casa de um ricaço. Ela vai para essa casa, consegue a vaga e fica morando na casa dos fundos desse milionário ali. E é muito interessante ver que o período que ela chega no Rio de Janeiro é de 45, então ela não sabe muito bem o que está acontecendo, o que tá rolando na política, por que ela deveria se importar com tudo aquilo que está acontecendo na política. E ela vai fazendo aquilo que ela pode fazer. Ela tenta fazer o melhor que ela pode, que é trabalhar naquela casa, ganhar o seu salário, e é um salário que não tem carteira assinada, então a gente sabe de outras pessoas que também viveram no mesmo molde, digamos assim, né? E ela tenta criar a sua filha. E essa filha cresce dentro daquela casa, entendendo que existe uma grande diferença social ali, né? Da mãe, que é uma empregada, que não tem carteira assinada, que não tem benefícios, que o patrão não aumenta seu salário, que vive com o mesmo salário desde sempre. Ela enxerga muito bem essa divisão social que existe, né? E ela tem uma melhor amiga, que é a Joana, que é a filha desse milionário dessa casa. Então elas crescem juntas, muito próximas, dividindo muitas coisas que elas gostam também, mas ela vai para a faculdade e ela consegue identificar outras formas, né, de lutar pela política. Enfim, esse é um livro que vai se passar durante a ditadura, que a gente vai ver a construção de Brasília, quantas pessoas morreram nessa construção, quantas pessoas morreram nessa vinda do Nordeste para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Brasília, para esses centros, né, que estavam recebendo pessoas. Como eu disse, o Renan, ele consegue construir um panorama muito bem feito sobre essa sociedade dessa época. E eu acho que é muito importante para a gente conseguir entender essas dores dessas pessoas que passaram por tudo isso, né? Tiveram que deixar suas casas, tiveram que deixar seus filhos, tiveram que sair desse lugar para conseguir sobreviver, né? Então eu acho que o Renan aqui, ele honra a memória de muitas pessoas, construindo
uma história contada por pessoas comuns, pobres, que tiveram que fazer o que precisava ser feito. E assim, eu não vou entrar em muitos detalhes do livro, porque, pelo menos pra mim, logo no início, eu já sabia como a história ia terminar. Eu já sabia onde a gente ia chegar com essa construção que o Renan propõe pra gente. Mas a grande questão para mim é que o Renan ele conseguiu, através dessas vidas comuns, mostrar como a questão política e o dinheiro também faz com que essas pessoas tenham que fazer escolhas para sobreviver nessa vida. A vida do Inácio é muito triste se acompanhar, porque ele só teve uma escolha, assim, né? Já a Inês, ela teve um outro caminho de talvez mais liberdade, mas teve muitas consequências nisso também, né? Porque existiu a ditadura nessa época e ela vai passar por tudo isso. A grande questão pra mim é que o Renan, ele consegue, apesar do livro se chamar A Voz que Ninguém Escutou, ele consegue dar voz a essas pessoas que não tiveram suas vozes ouvidas naquela época. A gente não teve a voz de Marias para escutar durante esse período, a gente não teve as vozes de Vânias para escutar durante esse período, Inácios para ouvir durante esse período, mas o Renan dá voz a essas pessoas. Então, apesar delas não terem sido ouvidas durante esse período, o Renan faz com que essas vozes reverberem para a eternidade com esse livro. Então, eu fiquei muito feliz de encontrar essa história, eu acho que você deveria ler. Se você gostou de Torturado, Ébano nos Canaviais, também são livros assim incríveis sobre o Brasil e a brasilidade e como tudo foi construído e como as pessoas vivem naquela situação e a gente muitas vezes não para pra pensar nisso, mas assim, são livros que a gente precisa ler, então esse é um deles, tá? Se você chegou por aqui, eu espero que você leia o livro, me conta aqui nos comentários qual foi o livro nacional que você mais gostou. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva pra gente continuar falando sobre livros. Se você quiser apoiar o meu trabalho, é só assinar o Catarse ou os membros aqui do YouTube. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!